Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade. Eixo 3, Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Seção Análise. Educação do campo. Relato de experiência dos desafios e conquistas de uma estudante do campo, tendo como autora Wélica Viana de Moura, da Universidade Vale do Rio Doce, e como coautora a professora mestra Elizabeth Carvalho, Universidade Vale do Rio Doce. Para dar início às apresentações, eu irei iniciar com um poema de Paulo Freire. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é sobretudo gente. Gente que trabalha, gente que estuda, que alegra, que se conhece e estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. Cada funcionário é gente. E na escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como um tijolo que forma a parede, indiferente, frio e sol. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambientes de camaradagem, é conviver, é amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim não é fácil. Estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar e ser feliz. É por isso que podemos começar a melhorar o mundo. Paulo Freire. Introdução. Então, a escola do campo, ela sempre foi rebaixada a um plano desprivilegiado pelo Estado, mesmo quando o Brasil ainda era um país, predominante agrário. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2012, que foram os últimos dados atualizados, eles mostraram que nas zonas rurais a taxa de analfabetismo em 2011 era de 21,2%, o dobro da média nacional, enquanto nas zonas urbanas a taxa encontrada era de 6,5% para o mesmo ano. Então, é no campo que encontramos um índice elevado de analfabetismo, segundo os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, 2014, nos levando a inferir que o campo ainda tem sido motivo de descaso. E, mediante esses dados, a propósito da educação do campo, previsto pelas diretrizes operacionais da educação básica nas escolas do campo, em 2001, é fazer com que as escolas do campo se fortaleçam e utilizem metodologias que levem o aluno a refletir sobre a complexidade do lugar em que vive, compreendendo e agindo sobre o mesmo como sujeito. Ao falar de educação do campo, não de forma alguma estamos falando apenas de um tipo específico de ensino, mas sim de uma educação que visa fortalecer os sujeitos perante o local no qual se encontram. E, contudo, o objetivo dessa pesquisa ela foi refletir mesmo sobre os desafios vivenciados pelos estudantes do campo, E com isso eu busquei algumas respostas, como a educação de fato está sendo oferecida aos sujeitos do campo como está previsto na legislação? Quais desafios sujeitos do campo, eu como um sujeito do campo, eu enfrentei para ter acesso a essa educação? Quais conquistas a escola do campo adquiriu nas últimas décadas? Então, esses são pontos muito importantes para serem refletidos e que foi discutido no decorrer do artigo perante a sessão que contará o meu relato de experiência. Para o desenvolvimento desse trabalho, as metodologias utilizadas foram por meio de pesquisas bibliográfica e documental que se caracterizou pelo estudo de livros, dissertação, revistas e leis, com o propósito de fazer um apanhado sobre a educação do campo, utilizando também relatos de experiência para descrevermos a experiência vivenciada por mim, uma graduanda, durante o tempo que estudei na escola do campo. Então, a educação do campo, anteriormente conhecida como educação rural, ela é construída por diversos aspectos regidos por lutas, conquistas e desafios. A educação do campo ela vai muito além de um local de produção e socialização de conhecimento, sendo também um espaço de convívio social onde acontecem reuniões, festas, celebrações religiosas, dentre outras. Ela possibilita também uma articulação da comunidade, potencializando a permanente construção de uma identidade cultural, possibilitando especialmente a elaboração de novos conhecimentos.
Então, houve uma mudança da nomenclatura de educação rural para educação do campo. Por quê? Quando nasceu? Ele nasceu através de um processo de luta social, de reflexão dos movimentos sociais, que acreditava que a educação rural e a educação do campo possuíam um sentimento diferente. O rural era visto mais como uma escola do atraso, a escolinha que só sabia ensinar a ler e escrever. Já o campo tinha uma visão mais de futuro, uma visão mais de formação da cultura, valorização do saber. E essa mudança, ela foi muito importante para a valorização do povo do campo. E esse termo, educação do campo, ele foi criado somente na primeira Conferência Nacional de Educação Básica do Campo, realizada em 1990, e teve como propósito discutir acerca de questionamentos que surgiram no primeiro Encontro Nacional dos Educadores da Reforma Agrária, o ENERA. Como resultado, surgiram diversos conceitos da escola do campo, diferentemente da escola rural, que estava acostumada a encontrar o ensino do Brasil para aqueles que habitavam na área do campo. Então, falando um pouco sobre a garantia que as diretrizes da educação do campo ela prevê uma educação mais humanizada e de qualidade, visando a singularidade dos sujeitos. De acordo com a Resolução 1/2002, artigo 8, inciso de 1 a 3, na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão a adaptação necessária à sua adequação à peculiaridade da vida rural de cada região, especialmente 1. Conteúdo curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. 2. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. 3. Adequação à natureza do trabalho da zona rural. Resolução 1/2002, artigo 8. Então, mediante a tudo que já foi apresentado, a visão central que temos que entender é que a educação do campo ela não é um tipo qualquer de escola. Ela é uma escola que tem o objetivo de fortalecer os sujeitos que nela se encontram, visando o seu ambiente social, seu ambiente cultural, pensando numa educação humanizadora, que vai fortalecer esses sujeitos, que vai levar esses sujeitos a conhecer para além do campo, a conhecer as tecnologias, a conhecer uma visão além do campo, mas sem perder a qualidade, sem perder a visão da cultura e do ambiente no qual ele se encontra. Então, o relato de experiência, ele vem meio que para reafirmar tudo que foi apresentado anteriormente, visando o campo como local de aprendizagem, como local, as brincadeiras que transmitem a cultura, que transmitem o ambiente no qual eu me encontrava, o meu relato de experiência. As formas de locomoção até a escola, vai apresentar as leis que prevê, vai apresentar as diretrizes que regem esse direito ao transporte, vai apresentar também as lutas, vai apresentar os desafios enfrentados tanto pelo corpo docente quanto pelo corpo discente para ter esse acesso à educação. E as atividades curriculares e programas de esporte, ela vem trazer uma visão do campo mais como um olhar além do campo, como uma expectativa que o professor traz aos alunos para viver uma realidade para além do campo, mas sem desvalorizar a cultura, sem desvalorizar o aspecto social na qual esse estudante se encontra. Então, foram muitas as conquistas adquiridas pela escola e pelos povos do campo nas últimas décadas, porém ela está longe de ser a ideal. Mas para além das conquistas, é visível os desafios que ainda são enfrentados pelos discentes e pelos docentes da escola do campo. É perceptível que há necessidade de um olhar especial para o campo, que ele seja reconhecido e continue sendo reconhecido como um espaço de muitos saberes, como um espaço de oportunidades, como um espaço de cultura, de experiências, de vidas, de história.